O secretário já está por aqui para conversar com a gente. O secretário Edson Aparecido vai aparecer aqui no nosso telão, secretário municipal de saúde. Olha aí o secretário Edson Aparecido nos atendendo. Já estou notando, secretário, que o senhor tirou aquele quadro com a camisa do Corinthians, que virou uma espécie de símbolo do seu cenário aí durante a pandemia. Por que, secretário? É verdade, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. Mas ele está aqui em outro lugar, está em outra sala. Tá certo, então. Merece lugar de destaque sempre. Obrigado pela entrevista mais uma vez, viu, secretário? Bom dia, obrigado. Estou à disposição de vocês, Rafael. Tu começas? Vai lá. Eu começo? Bom, secretário, a gente quer ouvir do senhor a respeito dessa possível diferença entre data do governo do estado e data para a capital aqui de São Paulo para a liberação de máscaras. O que exatamente vocês esperam saber? Quais informações vocês querem ter em mãos para poderem de fato decidir, pronto, agora estamos seguros, podemos liberar as máscaras em alguns ambientes da cidade? Olha, Elisa, o município de São Paulo, nós já fizemos 2 estudos, a vigilância sanitária aqui da cidade, levantando o cenário epidemiológico, os indicadores da vigilância sanitária e também os indicadores assistenciais. E os 2 primeiros estudos, um no final do meados do mês de outubro e outro agora no início do mês de novembro, apontou a necessidade de continuarmos utilizando a máscara em função da taxa de ataque de sintomáticos respiratórios, pessoas que tomaram contato com pessoas que estavam contaminadas, sobretudo em ambiente domiciliar, e contraíram a doença. Então, em função desses estudos, nós mantivemos essa decisão. No próximo dia 5 de dezembro, como afirmou o prefeito Ricardo Nunes, nós vamos apresentar um novo estudo. E a ideia nossa é que nós tenhamos exatamente esse cenário de estabilidade, de queda da pandemia, configurado para que de maneira segura a gente possa tomar essa decisão. A princípio, o município pode acompanhar aquilo que foi apresentado ontem pelo governo do estado, mas como disse o prefeito, é esse estudo que vai determinar de forma definitiva essa ação. A outra questão importante é que nós estamos no mês o mês de dezembro muito complexo, né? As áreas de comércio popular, nós sabemos que a cidade de São Paulo, 25 de março e outras regiões, tem um acesso muito grande de pessoas de todo o país, então, portanto, todo cuidado é pouco. O ano passado, vocês se lembram, o mês de dezembro, não só com o comércio popular, mas com as festas também de final de ano, nós tivemos um recrudescimento da pandemia, um número novo de casos e logo em seguida o aparecimento da P1 da variante de Manaus. Então, nós vamos fazer esse estudo, estamos torcendo para que os dados sejam positivos e a gente possa, em ambientes abertos, somente em ambientes abertos, eventualmente, então, descartar o uso da máscara. Mas vamos esperar os estudos do início de dezembro. Agora, secretário, para fazer isso antes do dia 11, a prefeitura precisa de autorização do governo do estado? Porque quando o Supremo tomou a decisão lá sobre o que cabe à União, aos estados e aos municípios, ficou decidido que sempre a regra mais rigorosa deve prevalecer sobre a menos rigorosa, né? Então, vamos imaginar aqui que o estudo do dia 5 indique coisas super positivas e que o prefeito e o senhor entendam que dá para liberar a máscara dia 6 ou dia 7, antes do dia 11. O governo precisa concordar com a prefeitura ou não? Sempre a medida restritiva é aquela que acaba valendo, né? Mas mesmo que os dados sejam positivos na avaliação do dia 5, sem dúvida nenhuma nós temos a preocupação de que o mês de dezembro, pela sua característica, por essa circulação muito intensa das pessoas, sobretudo nas áreas de comércio popular, a gente não faria uma medida antes do dia 11. O que poderia eventualmente acontecer, fazemos depois do dia 11. Mas antes do dia 11, acho muito difícil, Colombo. Secretário, e como ficaria a fiscalização com o comércio, por exemplo? De que maneira serão essas regras? Então, o lojista que quiser liberar os seus clientes sem máscara, sem nada de proteção, pode? Ou vai haver alguma determinação específica? Porque o desafio todo mundo ficar de máscara já é um desafio tremendo, mas também tem um desafio maior para os ambientes que vão exigir ainda que usem máscara. Então a pessoa chega, tem de colocar máscara, alguém vai ter de barrar. Como é que vai ser exatamente essa circulação dos não mascarados? É uma ação de controle bastante complexa, né? Na realidade, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, felizmente,
a população acompanhou as indicações da vigilância sanitária em relação ao uso da máscara, quando tornamos obrigatório essa ação em junho do ano passado. E isso foi fundamental para haver o controle da pandemia. Nós estamos vendo de maneira muito preocupante os casos da Europa, né? Vários países com o recrudescimento da doença, o aumento do número novo de casos e também de internações. E a população tem uma preocupação, ela acompanha muito de perto isso. O comércio tem nos auxiliado, sobretudo, né, com a circulação de pessoas em ambientes fechados, com a apresentação do passaporte da vacina. Então, eu diria a você que é uma conjugação de medidas de controle com a conscientização da população e de todos os setores do comércio também aqui na cidade de São Paulo. Vamos torcer para que os índices permaneçam estáveis e em queda, como nós temos aqui na cidade, para que exatamente essa dificuldade ela seja a menor possível na aplicação do uso ou não da máscara. Secretário, a gente tem conseguido testar para entender o que está acontecendo, se a circulação do vírus diminuiu ou se as pessoas estão, por causa da proteção oferecida pela vacina, assintomáticas ou com sintomas que muitas vezes não as fazem suspeitar de que elas estão com Covid. Qual é a nossa capacidade em São Paulo de testar a população e monitorar o andamento do vírus por aí? Olha, Colombo, nós testamos todos os sintomáticos respiratórios que chegam nas nossas unidades de saúde. Quando testado positivo, nós vamos na casa da pessoa e testamos toda a família, para que esse isolamento agora ele possa ser feito de uma forma mais dirigida e não tão ampla dentro da sociedade. A outra coisa, como eu disse, nós fizemos 2 estudos muito importantes, medindo a taxa de ataque do vírus na cidade às pessoas, aos contactantes, ou seja, pessoas que contactaram com pessoas que tiveram a Covid e conseguimos verificar o número de incidência desses contactantes que contraiu a doença. Para você ter uma ideia, esses estudos, nas suas 2 etapas, nós fizemos o monitoramento e o acompanhamento de mais de 35 mil pessoas. E a taxa de ataque foi alta, 44% das pessoas que tomaram contato com alguém contaminado também se contaminou, sobretudo no ambiente domiciliar, onde o uso da máscara é muito menor. Então, nós temos procurado fazer exatamente esse monitoramento, esse acompanhamento, com dados epidemiológicos, com a vigilância sanitária nos 96 distritos da cidade, acompanhando exatamente o cenário da pandemia. Hoje nós temos uma situação muito diferente. A média móvel de óbitos, por exemplo, é de 4 em uma semana. Já foi de 247 no dia 7 de abril. Mas mesmo assim, com esse controle, ainda precisamos tomar cuidado. Secretário, a respeito dos internados aqui na cidade de São Paulo, a gente sempre fica com um sentimento dividido, né? Porque, por um lado, a gente quer celebrar a diminuição de mortes, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que ainda há pessoas que sofrem, né? E estão morrendo por Covid-19. Mas, dia a dia, a gente noticia que determinado hospital não tem mais qualquer pessoa internada em UTI por Covid-19. A cidade tal do estado de São Paulo não registra mais números avançados de infecção. O senhor pode trazer um retrato atualizado e fresco para a gente? Por favor, neste momento na cidade de São Paulo, a gente está num universo absolutamente diferente do que aquele que nós vimos em março, não é? Sim, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em março 1.400 leitos de UTI na cidade de São Paulo, com uma taxa de ocupação de 94%. Dos 29 hospitais, inclusive os 10 que abrimos na pandemia, 25 eram exclusivamente Covid. Hoje nós temos cerca de 530 leitos, uma taxa de ocupação de 30%, já chegou a 18%, né? E apenas 3 hospitais referenciados na cidade para tratamento Covid. E estamos dando conta, graças a Deus, de atender todas as pessoas que precisam de um acompanhamento mais intensivo. Então é um cenário realmente bastante diferente e a gente deve isso fundamentalmente ao avanço da vacinação aqui na capital de São Paulo. E os adolescentes, secretário, como é que estão as coisas? Está mais difícil de aplicar a segunda dose neles? É mais difícil que eles voltem ao posto de saúde? Olha, nós estamos hoje com 42% dos adolescentes com mais de 12 anos com a segunda dose aplicada. Hoje a gente começa a fazer um trabalho nas escolas. Todas as escolas municipais e estaduais terão equipes da Secretaria Municipal de Saúde
para que a gente possa fazer esse processo de vacinação. A outra questão é que nós abolimos a presença do acompanhante, do pai ou do familiar. Apenas com uma declaração autorizando, já é possível, então, esse adolescente, inclusive na escola, poder ser vacinado. Enfim, nós estamos criando, com segurança, toda a facilidade possível para que a gente consiga avançar rapidamente, aí, em uma semana, 10 dias, em 100% da vacinação dos adolescentes com 12 anos. Secretário, a gente sabe que cada um que cuide do seu quintal e das suas determinações, mas a gente também leva muito em conta as notícias que chegam de outros países, não é? Eu imagino que para vocês também, na Secretaria de Saúde, elas sirvam de referência. Esses dias a gente falou que na Áustria havia um avanço de casos de Covid-19, que eles puseram novamente um lockdown. Usando esse exemplo da Áustria, para a gente imaginar, ainda não é uma doença controlada, infelizmente, né? A gente queria poder dizer isso, mas não é. De que maneira a cidade de São Paulo leva em conta essas notícias que vão chegando de outros países, a exemplo da Alemanha, que tem enfrentado uma alta no número de casos? Rússia, né? A Rússia também, é verdade, é uma notícia ainda mais atualizada. Isso é determinante para vocês? Para imaginar que pode ser, de repente, uma variante nova, que pode ser uma possibilidade de avanço da doença, ou por enquanto não causa preocupação? Não, eles causam sim preocupação. A Covid-19 é, sem dúvida nenhuma, uma doença ainda muito desconhecida. Muito da estratégia sanitária que nós fizemos na cidade foi observando o que aconteceu na Ásia e na Europa no início da pandemia, depois com a segunda e terceira onda da variante indiana em vários países, que felizmente no Brasil e em São Paulo não teve impacto. O que nós estamos vendo na Europa é que uma série de países, inclusive também nos Estados Unidos, uma série de países tem mais de 1/3 da sua população não vacinada. E é isso exatamente o reflexo desse avanço de casos. O caso mais grave, sem dúvida nenhuma, é o da Alemanha. Por isso que, inclusive, no início dessa semana, eu enviei ao ministro Marcelo Queiroga uma solicitação para que a Anvisa mude o protocolo, né, da chegada de estrangeiros no país, exigindo o passaporte e a comprovação da vacinação. Porque aqui em São Paulo, nós estamos dando um exemplo mundial de vacinação, de adesão maciça da população, e não é possível que a gente tenha os turistas, os viajantes que vêm para o país e que entram fundamentalmente através do aeroporto de Guarulhos, né, entrem no país apenas com o teste de RT-PCR, sem comprovar que foram vacinados. E o que acontece hoje na Europa é muito em função disso. Por isso que nós estamos acompanhando. Todas as variantes surgiram no mundo exatamente quando se avolumou o número de casos. Então, é possível que surja uma nova variante em função do que está acontecendo com a chamada quarta onda na Europa? É possível. Ninguém sabe ainda o que pode acontecer. Então, todo cuidado é pouco e nós temos que observar, sim, o que está acontecendo em outros países. Aliás, secretário, só para encerrar da minha parte aqui, São Paulo está entrando numa época do ano que tem eventos que atraem para cá gente do mundo inteiro, né? O Réveillon na Paulista, a São Silvestre e depois o Carnaval, que nos últimos 10 anos o Carnaval de São Paulo se tornou uma das principais festas do país, com gente que vem do país inteiro, da Suíça, da Alemanha, enfim, do mundo inteiro também. A gente noticiou já que 70 cidades do interior de São Paulo já disseram, o Carnaval não vai rolar, mesmo que as coisas melhorem. Como é que vocês estão se preparando para esse período do ano agora, em que São Paulo estava habituada a receber gente do mundo inteiro, Réveillon na Paulista, São Silvestre e Carnaval principalmente, vão poder acontecer com muitas restrições? Não dá para garantir agora? Olha, Colombo, o prefeito Ricardo Nunes criou um grupo exatamente para analisar isso tudo. São eventos, como você disse, de grande contingente de pessoas e que, portanto, precisam ser organizados com anterioridade. Mas a definição se eles vão ocorrer ou não vai ser dada pela vigilância sanitária. Esse é o entendimento do prefeito Ricardo Nunes. Então, a questão do Carnaval e da São Silvestre, nós deveremos aí seguramente, com os estudos que eu disse, que nós teremos no dia 5/12, tomar a decisão final. O Carnaval é um pouco mais à frente, é uma decisão a ser tomada um pouco mais à frente. Como você disse, Carnaval, nós estamos esperando aqui na cidade de São Paulo 15 milhões de pessoas. Então, é fundamental que a gente tenha exatamente segurança, as pessoas estejam protegidas.
Então, nós estamos, nesse momento, organizando essas atividades, mas depois nós teremos mais à frente a decisão da saúde, que é a vigilância sanitária, que vai apontar. Os números de São Paulo são impressionantes, né? Impressionantes. Imaginar que uma cidade recebe para o carnaval 15 milhões de pessoas... Mais do que o próprio número de moradores da cidade, não, né? É assustador, é impressionante. É muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse período de pandemia aqui, pode provocar um risco desnecessário. Então, secretário, para a gente encerrar e só para confirmar, dificilmente máscara vai ser liberada em ambiente aberto na cidade de São Paulo antes do dia 11 e também não podemos contar com isso em dezembro por causa do mês atípico, compras, muita circulação, muita reunião. É isso, né? Isso, o prefeito deve apresentar o estudo da vigilância no próximo dia 5, o cenário tem sido um cenário de estabilidade, de queda, positivo, mas vamos aguardar esses estudos para poder, eventualmente, acompanhar a decisão anunciada ontem pelo governo do estado. Secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde de São Paulo, bom dia, bom trabalho, secretário, até a próxima, hein? E põe a camisa do Corinthians na parede de volta aí, agora que estamos ganhando, secretário. Verdade, o sofrimento já passou um pouco. É isso aí. Bom dia. Bom dia, um abraço.